Na década de 30, o mundo vivia a tensão pós-Primeira Guerra Mundial e os regimes fascistas surgiam na Europa. Na Itália, o ditador Benito Mussolini precisou lidar com um desafio em 1933. Um OVNI misterioso que teria caído em Magenta, na região da Lombardia. Ainda por cima, a Itália constantemente tinha, não muito longe dali, bizarros acontecimentos em um monte de Turim. Teria Mussolini descoberto uma base alienígena? E se for verdade? Meu nome é Ivan Lema e você está no canal Fatos Desconhecidos, o melhor lugar quando o seu objetivo é ficar mais informado sobre OVNIs, avistamentos e outros mistérios do nosso mundo. Hoje, descobriremos alguns arquivos secretos do governo fascista italiano que relataram um disco voador e sua possível conexão com uma base alienígena escondida no Monte Musinii. Por volta dos anos 2000, dois especialistas em objetos voadores não identificados, chamados Alfredo Lissone e Roberto Pinotti, receberam estranhos documentos anonimamente. Seriam supostamente arquivos fascistas de OVNIs. O material falava sobre um disco voador que caiu em Magenta, na região italiana da Lombardia. A queda teria acontecido no dia 11 de abril de 1933, mais ou menos 14 anos antes do famoso caso Roswell, nos Estados Unidos. Os italianos investigaram o objeto através de uma força de inteligência secreta chamada Gabinetto RS-33. Seria um gabinete com o nome RS, vindo de Ricerche Speciali, que significa pesquisas especiais. Já o 33 indicava o ano do incidente. Autorizados pelo próprio Mussolini, começaram a investigar o caso. O material foi levado para um hangar de uma produtora de aviões em Vergiate, também na Lombardia. Mussolini achava que seria um veículo aéreo incomum de alguma das forças adversárias. Mas o chefe do gabinete RS-33, Guglielmo Marconi, pensava diferente. O pesquisador achava ter encontrado algo extraterrestre. Os arquivos recebidos pelos especialistas de OVNI não diziam quem era o remetente, mas afirmavam que ele era parente de um daqueles que pesquisaram o caso em 33. Os documentos diziam que foram muitos os avistamentos na Itália entre 1933 e 1940. Foram tantos que uma comissão especial para pesquisar os eventos precisou ser criada. A criação foi feita pelo próprio Mussolini e dois de seus ministros, Italo Balbo e Galeazzo Ciano, que colocaram Guglielmo Marconi no comando do projeto. Primeiro houve um caso em Veneza, em 31. Depois aconteceu esse, em que um OVNI caiu e foi recuperado em 33. Nos anos seguintes, houve ainda mais registros desses objetos voadores não identificados. Nos arquivos, é dito que a descoberta e o protocolo a ser seguido foi enviado para o prefeito, que deveria esconder o fato das notícias. O objeto, propriamente dito, era um disco metálico, polido e que refletia a luz, de um comprimento próximo de 12 metros. Dois aviões tentaram alcançá-lo quando estava em voo, mas não conseguiram, mesmo a 130 km por hora. O veículo estranho não emitia nenhum som apesar da velocidade, o que eliminava a possibilidade de ser um balão. Um desenho feito por um informante confidencial está presente nos arquivos. Na verdade, vários esquemas de espaçonaves ou algo parecido estão entre os documentos. Aparentemente, o veículo tinha duas partes, como dois discos colados
um ao outro. Parecia dois chapéus, um ao lado do outro, largos e redondos e com domos no centro. Bem, é inegável que o relato se assemelha muito aos comuns discos voadores. Segundo Lissoni e Pinotti, vários testes e análises foram feitos nos documentos e, para eles, são sim verídicos e dignos de confiança. Pinotti, jornalista aeroespacial, afirmou ter indícios de que os resultados dos estudos do gabinete RS-33 talvez tenham sido compartilhados por Mussolini com Adolf Hitler. O que fica bastante em aberto é o que realmente aconteceu com esse suposto material extraterrestre encontrado. Marconi dizia que era alienígena, mas, obviamente, o medo de ser uma arma adversária misteriosa ainda pairava sobre os líderes italianos. No final, é difícil saber exatamente qual foi o destino dos estudos, ainda mais porque, depois, a Itália entrou na Segunda Guerra, sendo posteriormente derrotada pelas forças aliadas. Então, vai saber aonde foi parar esse suposto disco voador. Entretanto, poucos anos depois, antes mesmo da Segunda Grande Guerra, os italianos conseguiram produzir um dos primeiros aviões a jato da história, o Campini Caproni 1. Seria esse avanço tecnológico fruto das pesquisas ufológicas feitas naqueles hangares perto de Milão? Talvez Campini usou algum sistema ou mecanismo encontrado na suposta nave alienígena para melhorar as aeronaves italianas. A Itália é um local de estranhos acontecimentos, uma vez que, não muito longe de onde esse OVNI teria caído, em 1933, um monte singular se ergue próximo à cidade de Turim. Trata-se do Monte Musinê, que teria sido palco de vários eventos bizarros, históricos e possivelmente ufológicos. Tudo isso a pouco mais de 100 quilômetros da cidade italiana de Magenta. O Monte Musinê é um vulcão adormecido que se ergue a 1.150 metros de altitude e fica na Cordilheira dos Alpes Graian. Em sua base, podemos encontrar a cidade italiana de Turim. Lá é possível fazer atividades de montanhismo, escalada e também passeios de bicicleta. Porém, a elevação é uma testemunha da história da humanidade e, principalmente, da Itália. Isso por conta de mistérios, lendas e casos bizarros que aconteceram pela região. Alguns deles possuem conexões com OVNIs. No dia 2 de dezembro de 1973, a tripulação e os passageiros de um avião que passava pelo local teriam visto esferas brilhantes no céu acima do Monte Musinê. O avistamento gerou pânico entre as pessoas, mas nenhuma evidência do ocorrido foi encontrada depois. Em 1978, outro caso estranho. 2 jovens caminhavam pela região da encosta do monte quando viram uma luz estranha. Um deles, ao se aproximar demais da aparição, simplesmente desapareceu. Quando apareceu novamente, estava em estado de choque. Dizia coisas sem sentido e tinha uma enorme queimadura na perna. Relatos bem semelhantes aos de avistamentos e abduções que existem ao redor do globo. Além disso, há outras características estranhas do monte, mas não tão intrinsecamente ligadas a aparições extraterrestres. Na base, a vegetação do monte é exuberante, mas se torna muito esparsa perto do cume. Muitos já tentaram reflorestar a área, mas nada prospera no local. A maior parte da vegetação sempre morre a partir da altitude de 850 metros. Relatos do ano 960 d.C. já revelavam luzes no lugar. O bispo Amicone consagrou uma igreja no sopé da montanha, de onde as pessoas puderam ver
bolas de fogo caírem do céu noturno. O evento iluminou não só a igreja, como toda a área montanhosa em volta dela. Em 1973, uma misteriosa placa surgiu no topo do monte. Ela dizia o seguinte: aqui está a última antena dos 7 pontos eletrodinâmicos, de onde respira toda a Terra brilhante. Ainda havia uma suposta lista que incluía todos os trabalhadores, digamos assim, da montanha. Jesus, Maomé e Confúcio estavam na lista. Uma história realmente estranha, ainda mais depois da placa desaparecer anos depois. Em 1984, esoteristas fizeram uma cópia e a deixaram no pé da montanha. Há lendas ainda mais fantasiosas envolvendo o Monte Musinê. Alguns dizem que um mago habita o local e outros alegam existir lobisomens pelas árvores dos Alpes Graian. O fato é que o local é um foco de crenças, superstições, cultos e avistamentos, de maneira que fica difícil saber o que realmente é verdade e o que não passa de lenda. Por que tudo isso aconteceria ali? Uma teoria que explicaria os eventos conectaria o monte com o avistamento e a queda do OVNI em 1933. De acordo com ela, poderia haver uma base extraterrestre no subsolo da montanha. Muitos ufólogos defendem que o interesse dos alienígenas na Terra estaria em energias do planeta que pudessem ser utilizadas pelos seres extraterrestres. A Itália pode ser um bom local para a extração dessas energias, como uma espécie de fonte, e por isso foi escolhida para abrigar uma instalação dos seres de outro planeta, mais especificamente sob o Monte Musinê. Estamos falando não só de visitas esporádicas, mas de um local realmente feito para abrigar os alienígenas por um período maior de tempo. A possível tecnologia avançada deles e seus veículos seriam a fonte dos relatos de abduções, avistamentos e de outros eventos fantásticos, como a chuva de bolas de fogo e luzes que surgiram envolvendo a montanha. Um dos OVNIs teve algum problema ao ser perseguido pelos aviões italianos e, em 1933, foi parar nas mãos fascistas do ditador Benito Mussolini. Seria surpreendente, não? Descobrir que depois de entender que aquele disco voador tinha origem extraterrestre, Mussolini teria encontrado uma grande base alienígena no subsolo do seu próprio país. Talvez os achados ali feitos, quer a instalação estivesse ocupada ou não, tenham sido as principais fontes para as inovações tecnológicas que fizeram as aeronaves italianas se tornarem a jato. A extinção das hélices para esses motores foi de grande valia para a aviação e os conflitos aéreos armados na Segunda Grande Guerra. Bem, mesmo que isso tenha acontecido, não impediu Mussolini de ser derrotado, juntamente com seu colega nazista Adolf Hitler. Além disso, caso houvesse realmente uma construção ou assentamento alienígena no Monte Musinê, alguém já o teria encontrado, não é? Afinal, os fatos estranhos que ali acontecem são conhecidos há muitos e muitos séculos. Você acha que os documentos recebidos por Alfredo Lissoni e Roberto Pinotti são verídicos? Acha que Mussolini realmente encontrou um disco voador? A Itália é uma terra com uma história fascinante, rica e com alguns mistérios. O Monte Musinê pode ser um deles. Mas é possível que exista uma instalação alienígena por ali? E se for verdade,